Barragan era um homem espiritual. Ele era um homem religioso, ele era um homem extremamente sensível. Visitar a arquitetura do Barragan é mergulhar na sensibilidade da arquitetura. É entender um arquiteto que traz a arquitetura no cerne do que a arquitetura deveria ser, né? E apesar da arquitetura do Barragan ainda ser uma arquitetura elitista, como a maioria da arquitetura que eu trago aqui hoje, o Barragan ele consegue transferir para a arquitetura dele o vernacular mexicano. Ele consegue trazer a alma mexicana, ele consegue trazer as cores mexicanas para a arquitetura dele. E não só as cores, a água, o silêncio, as folhas, ele traz o regionalismo dele fortemente. Eu vou passar muito rapidamente aqui pelos pigmentos naturais mexicanos. Essa é uma provocação para que a gente leve daqui também uma busca de cada um de nós sobre os pigmentos brasileiros, sobre o que a gente tem em cada uma das nossas regiões. O que é que a gente tem aqui? O que a gente tem de tingimento nesse nosso país? Por que cada lugar tem uma expressão de cor mais significativa de uma forma ou de outra forma? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para o que é produzido no local. E a gente está falando aqui num stand de... isso é uma coisa que me chamou muita atenção com o convite da Ikine. É interessantíssimo a gente poder falar sobre isso numa empresa nacional que está falando sobre tinta aqui, né? Eu acho que a gente traz tudo para esse lugar. Lá no México, eles têm uma questão com o vermelho bastante forte. O México tem uma variação de vermelhos extremamente rica. E ele vem de pigmentos naturais. E ele vem com uma conexão espiritual do sangue, do misticismo, do significado do sangue, desde as civilizações mesoamericanas. Então, a gente está falando muito antes do próprio México, né? O quanto que espiritualmente o sangue tem um significado de transpor a vida, de transpor a morte. E lá eles têm uma pedra natural que se chama cinábrio, que foi usada na maioria das construções. Né? Aqui é um dos edifícios do Zócalo, que é a praça principal do centro da cidade do México, que foi construída com cinábrio. As pirâmides também mostram, essas pirâmides são uma coisa, Teotihuacan, é de enlouquecer, saber que há tão pouco tempo elas foram tiradas debaixo da areia, não é mesmo? E os espaços que foram escavados, que já estão limpos, a gente consegue ver o vermelho ali sendo... como se diz, atemporal, estando lá ainda, depois de tanto tempo. Construções aí que a gente nem acredita que é possível estarem recuperadas nesse tempo. Esses afrescos eu fotografei no Museu de Arqueologia do México. Caminhar por lá e ver toda essa história do sangue e o quanto o cinábrio está presente aqui, os pigmentos, e o quanto isso está presente até hoje é muito rico. A variação é uma coisa belíssima. Agora, a gente olha para o México, mas e a variação dos pigmentos no Brasil? A riqueza que nós temos aqui, desde as cores das madeiras, que a gente está falando só de tons de marrons, de dourados, até todas as frutas, todas as sementes, todas as flores, as plantas que a gente tem capacidade de tingimento aqui, né? É uma coisa muito rica. E no México, toda essa conversa da cor, ela entra na poesia, ela entra na gastronomia de uma forma lindíssima. Eles exploram a cor de uma forma lindíssima. Aqui a gente tem o caracol púrpura, que é um caracol que traz esse tom de magenta para tingimento. Ele é uma das cores muito importantes dentro dessa cultura mexicana. A cotinilha, que é um parasita que fica num cactus, e eles cultivam isso até hoje, que faz o carmim, que na época de Caravaggio, de Van Gogh, era a tinta mais cara, ela era comercializada no mundo a preço de ouro. Acho que ainda é, né? A arquitetura do Barragan, sendo influenciada por isso tudo, né? A arquitetura do Barragan mostrando isso tudo, né? O anil também é uma planta que tem um poder forte, é uma das, considerada uma das
cores espirituais do México. E uma coisa que eu gosto de trazer aqui, essa fala do Álvaro Siza, que é um arquiteto que visita Barragán e diz assim: o México é muito colorido, mas o que eu levo embora da arquitetura do Barragán é o dourado.